maternidade é uma fase, né? Você teve o bebê, você tem que esperar essa fase passar. Foi cesariana, meu parto, voltei aos treinos ali com 30 dias, mas de forma assim mais grande, leve, né? Mais caminhada e tal. Tudo que a mãe faz, o pai não pode fazer. Eu em casa, graças a Deus, é assim. Estou profundamente desapontado convosco. Temos estado constantemente focados nos melhores conteúdos, nos melhores detalhes para vocês, nas sugestões que vocês nos têm trazido e para garantir que o nosso podcast vai sempre na melhor direção. Mas vimos uma estatística que não nos deixou propriamente felizes. 87,4% das pessoas que visualizam, comentam, interagem com o nosso podcast ainda não subscreveram o canal. E porquê é que isto é importante? Não é apenas um apelo à subscrição. Isto é importante porque quanto maior for o número de subscritores, quanto mais pessoas estiverem conectadas com esta legião que é as Conversas de Elite, mais fácil é nós trazermos cá os convidados que vocês muito nos têm pedido para trazer. E é por isso que eu conto convosco já no início deste episódio, que vocês sabem que não é uma coisa que eu costumo fazer, para subscreverem, para fazerem realmente a força da nossa legião chegar cada vez mais longe e para que possamos ter muitas conversas nobres, tal como a nossa convidada de hoje, Marcela Nobre, aqui connosco, para nos falar sobre lifestyle, maternidade, que é um dos temas que vocês mais têm pedido, moda, estilo de vida saudável, e aqui em off, acabei por saber que ela também teve um passado ligado ao direito. Vamos já, sem mais delongas, conhecer a nossa convidada. Subscrevam o canal. Marcela, obrigado. Eu que agradeço. Sempre bom considerarmos aqui para mais uma boa conversa. Obrigada. E a maternidade é um tema que muitos nos têm perguntado. Os nossos seguidores, o pessoal que vai acompanhando, acaba por ter também esta curiosidade e trazermos aqui pessoas que vão partilhando, que têm experiência nesta área. É para nós importante. Por isso, enquanto o Marcelo prepara aqui o nosso chazinho, aquele chazinho da Prozis, vocês já sabem que a Prozis é aqui um dos nossos parceiraços no podcast, cupom PAMPADICTA. A Marcela vai então falar um bocadinho já da sua história, do percurso. Marcela, conta-me tudo. Bom, o meu nome é Marcela Nobre, como você já disse. Eu estou aqui em Portugal há 6 anos completos. Eu vim para cá com a intenção de fazer uma pós-graduação e acabei ficando. Eu sou formada em Direito, né? Sou bacharel em Direito. Atuei na área por 4 anos e de lá para cá, aqui em Portugal já não cheguei a atuar como advogada, né? Então eu entrei ali na área de digital influencer, continuo até hoje. E o direito ficou ali adormecido, mas é a minha área de formação. Embora eu gosto muito, mas hoje em dia não é a área que eu atuo. E conta-me então, o que é que te fez sair do direito para a área atual? Obrigado, Marcelo. Sim. Na verdade é porque eu gosto muito, né? Gosto muito dessa área de comunicação, gosto muito de me comunicar, mostrar o meu estilo de vida saudável, que já, enfim... Eu tenho um estilo de vida saudável já há 11 anos, né? Então, quando eu estava na faculdade, eu fazia ali os meus posts no Instagram, as pessoas tinham muita curiosidade, postava os meus treinos e as pessoas perguntavam muito, então isso me deixava bastante motivada, confesso. Então, isso foi crescendo e com o fato de eu gostar do que eu fazia, de mostrar a minha rotina, né? Rotina saudável, alimentação, ginásio, eu acabei deixando um pouco de lado o direito, que é a minha área de formação, e ingressei nessa área de digital influencer, lifestyle, enfim, que é a área que eu tô hoje até, enfim, pelo menos até agora, né? Foi pelo gosto então, foi o gosto que moveu de uma área para a outra. Exatamente. Mas eu queria aqui perceber um bocadinho melhor esta passagem. Isto porque nós sabemos que muitas vezes o direito é uma área que dá mais segurança, aparentemente mais saída, até às vezes um certo estatuto. E quando de repente saímos da área de direito e vamos para a área de influenciadora digital, fitness, como é que nós conseguimos garantir que continuamos a ter fonte de rendimento, que continuamos a fazer um caminho também que seja sustentável? Exatamente. Porque assim, no direito você tem realmente um leque de opções, né? Você pode optar tanto pela advocacia, concursos, né?
Quando eu ingressei na faculdade, o meu sonho era ser delegada, então com o tempo isso foi mudando. Então, assim, é de fato uma segurança, né? Tanto como advogado, mas também como funcionário público. O advogado é um prestador de serviços, né? Então, se ele não tem cliente, ele não tem renda. Então, é como um influenciador. Se ele não tem parceiros, ele não tem renda, né? É basicamente a mesma coisa. E também tem a questão muito de status, né? As pessoas, é advogado e tal. E essa questão do status, ela tá muito assim em evidência. Mas as pessoas esquecem que o mundo dos influenciadores, né? Digital influencer, ele tá um mundo assim bastante avançado, né? Não, eu não falo não só mesmo da rentabilidade, né? Dos ganhos financeiros, mas também como a profissão está muito em evidência. Então foi também o que me chamou a atenção, né? A questão financeira também me chamou a atenção. E fazer essa transição do Brasil para cá foi, confesso que um pouco difícil, né? Porque quando eu cheguei aqui, essa área de digital influencer era uma coisa assim muito, digamos assim, muito nova, né? Não tinha muito isso. Então quando eu saí do Brasil para cá, eu já estava lá em evidência em relação a isso. E então foi como fazer uma transição de um país para o outro e começar do zero, praticamente foi isso. E, enfim, em questão de financeiro, eu acho que compensou para mim. E é uma coisa que eu gosto, né? Eu acho que quando a gente faz uma coisa que a gente ama, que a gente gosta, as coisas fluem lindamente. Mas ao início, como é que tornaste isto sustentável ao início? Imagino que há 6 anos atrás, quando fizeste esta transição, mais ou menos, não é? Sim, sim. Que não tinhas ainda a popularidade que tens hoje nas redes sociais, os seguidores que tens hoje, as parcerias que tens hoje. Como é que foi isto? Como é que foi fazer esta passagem e construir parcerias, construir uma base de seguidores fiel? Como é que foi este percurso? Olha, confesso que não foi fácil, porque assim, imagina, eu vim para um país onde ninguém me conhecia, né? Eu morava no interior, numa cidade pequena no Brasil. Então ali todo mundo acabava por conhecer todo mundo, né? Então vir para um lugar, para um país novo, onde as pessoas não te conhecem, é relativamente começar mesmo do zero. E como que eu iniciei isso, né? A minha trajetória nesse mundo aqui em Portugal, como digital influencer. Eu praticamente adquiria produtos, né? Eu colocava o arroba das marcas para as pessoas começarem a conhecer o meu trabalho, né? A verem a quantidade ali não só de número de seguidores, porque o número de seguidores não quer dizer nada, né? Mas tu adquirias os produtos, ou seja, no início eras tu que compravas os produtos eu comprava. E mostravas. Exatamente. Aí eu fazia o seguinte, eu colocava o arroba, né, das empresas, das lojas, e consequentemente essas pessoas, né, que são as pessoas que tomavam conta das redes, até mesmo os proprietários, eles viam e às vezes gostavam, outras vezes passavam batida, não viam, né, ou então viam e enfim, não era o estilo que eles queriam. E foi assim que eu comecei a me tornar conhecida, comecei a adquirir parceiros, né, para o meu Instagram. E foi basicamente assim que eu comecei. Eu acho que todo mundo tem um começo, né? Eu tive que começar aqui tudo de novo. Então, foi assim que eu fiz. Eu comprava um produto, era de uma marca que eu gostava, enfim, era de um mercado que eu gostava, eu colocava o arroba, fazia uma publicidade gratuita, né? Então, foi assim que as pessoas começaram a me conhecer. Então, foi assim, basicamente, que eu comecei de novo. E na altura tinhas quantos seguidores, mais ou menos? Eu tinha, acho que 17 mil seguidores. Quando começaste a fazer este quando caminho de forma aqui, mais... sim. Quando chegaste cá a Portugal e começaste a dedicar-te já 100% à parte digital. Sim, exatamente. Eu tinha 17 mil. E lá no Brasil, como eu trabalhava, eu era funcionária pública lá, eu saí da defensoria, que era o órgão que eu trabalhava. Eu trabalhava lá como assessora, eu saí de lá e comecei a trabalhar só com digital. Então, eu trabalhei durante 1 ano somente com digital. Então, eu adquiri muitos parceiros nesse período de 1 ano, porque assim, imagina, o Brasil é gigante, né? Por mais que eu sou do interior, 17 mil seguidores, 16 para 17 mil seguidores não é lá tanta coisa. Mas para um influenciador, um micro-influenciador, um macro-influenciador, já é bastante coisa. Então, eu já estava ali bem estabilizada quando eu decidi vir para cá. E foi basicamente isso, eu comecei aqui do zero e com 17 mil, acho que foi 17 para 18 por aí, 17 mil de seguidores. Então as pessoas aqui, elas olhavam, nossa, mas por que você tem tantos seguidores? Não era uma coisa assim muito natural, muito normal as pessoas terem muitos seguidores. Sim, sabe? Há 6 anos atrás. Sim, era muito no início, né? Tinha lá algumas influenciadoras aqui que, enfim, tinha bastante seguidores, mas acho que hoje são muito grandes, né? E as pessoas falavam, por que você tem tantos seguidores, pessoas daqui, né? Porque ela trabalhava como influenciadora, né? Enfim. E assim eu comecei a me reerguer, comecei a trabalhar assim, enfim, aí
e eu atingi o público que eu tenho hoje. Então começou desta forma, parcerias, mas eu agora Sim. dava aqui um passo antes, que era a parte da formação, do teu percurso até à vertente académica. Como é que isto foi, o porquê de encontrares aqui a tua paixão também no direito, e depois vamos dar um passo até à maternidade, que é a tua grande especialidade, mas também conhecer aqui e contextualizar um bocadinho a Marcela. Enfim, eu fui para a faculdade de Direito, porque na época eu namorava um advogado, então eu fui automaticamente influenciada por ele, né? Pá, ir para uma faculdade por causa do namorado, ainda por cima direito, é quase como ir para a medicina por causa do namorado. Exatamente. Eu tive em direito, sabes que eu estou-me a identificar numa certa parte com a tua história, porque eu também tive, não terminei o curso. Mas eu terminei, um pequeno parênteses, o colégio militar, e no último ano tive uma cadeira, eu sempre tive em socioeconómicas, sempre tive a cadeira, quero gerir empresas. No último ano, em socioeconómicas, tínhamos uma cadeira opcional, que era direito. Eu escolhi direito e adorei aquela cadeira, tive uma nota espetacular, adorei. Não, afinal, eu até se calhar vou gostar disto e posso abrir uma empresa e isto vai-me dar boas bases. Claro que eu, quando entrei em direito, percebi que aquilo é preciso mesmo uma paixão muito grande. Exatamente. E a minha paixão era o fitness. Ainda não sabia muito bem como é que ia materializar. Se era com os PTs, se era abrir um ginásio, ainda estava a amadurecer a ideia na altura. Mas, de facto, para irmos para direito, requer abdicar de muita coisa na nossa vida durante aqueles anos só para estudar. Eu lembro de ter livros de 1000 páginas para cada uma das cadeiras. Então, não coadunava bem com o meu estilo de vida. E acabei por depois mudar, entrei em condição física e saúde e foi a melhor coisa que eu fiz. Mas fiquei com muitas bases, ainda foram 2 anos, fiquei com muitas bases que agradeço e que trago até hoje. Sim, foi uma Ou seja, eu sei o que direito, posso dizer que sei o que é direito. Sim. Já passou, já tem uma experiência. Já tenho uma experiência. Não fui até ao fim do curso como tu foste, ainda por cima é preciso uma motivação muito grande. Mas vou querer saber. É verdade. Porque assim, então, continuando, eu iniciei a faculdade de Direito. Confesso que o início, você fez o início, você sabe. É só a teoria, é muito cansativo. Você tem realmente que gostar. Então eu tinha ali uma pessoa ali pra puxar o meu pé, né? Tipo, não, vai dar certo, você vai conseguir, enfim. E foi assim que eu fui até o final. Mas eu confesso que ali pelo 2º ano, 3º ano, eu comecei a ter mais gosto, sabe? Porque a gente começa a ver aquelas matérias assim mais gostosas, direito penal, né? A gente começa aquela coisa assim. E eu gostava bastante, confesso que o direito penal era a minha matéria preferida. Então, assim, eu gostava mesmo. Até que eu me formei, né? Comecei a trabalhar na área, trabalhei por 4 anos. E quando eu comecei a trabalhar como assessora por 4 anos, eu vi que o direito era algo que eu não queria pra minha vida. Quando começaste a exercer já como advogada? Quando eu comecei a exercer, eu vi que não era para mim. Ou seja, idealizavas uma coisa, pensavas que ia ser uma coisa e afinal foi outra. Outra, totalmente diferente. Totalmente. Mas o que é que não gostaste tanto? O que é que te chocou? Eu não sei se foi porque eu comecei a atuar na área de direito de família, né, que foi a área que eu atuei durante 4 anos. Então, mas eu gostava, sabe? Eu gostava bastante. Mas a minha intenção desde o início da faculdade era, vamos lá, entre aspas, o crime, né? Direito penal era o que eu gostava. Entrei com a intenção de ser uma delegada. Então, assim, isso acabou mudando assim com o tempo, né? Então, eu não sei se pode ser também isso, né? Eu entrei para trabalhar na área de direito de família, fiquei por 4 anos, acho que deu uma esfriada, né? E percebeste que não é bem isto. Que foi isso. Aí, nesse período da faculdade, eu estava ali no 7º período, mais ou menos, eu comecei a treinar. Então, eu fazia o seguinte, eu estudava de manhã e treinava à tarde. E com isso também eu fui pegando gosto pelo ginásio, né? Comecei a treinar, fui pegando gosto e tal. E, na verdade, eu comecei a gostar mesmo quando eu vi resultados, porque eu comecei a treinar e não via resultado nenhum. Eu tinha uma rotina parecida. Eu treinava de manhã, dava PTs de manhã, davam assim uns treinos por fora, porque já fazia também competição e tudo mais. E ia para a faculdade à tarde. Até que um dia tive um professor que me disse, eu em altura de exames, disse à turma, eu em altura de exames ficava uma semana que nem a minha namorada via. E naquele dia aquilo deu-me um clique, eu fiquei assim tipo, olhei para a turma toda, olhei para o professor e pensei, bem, se calhar está aqui a explicação do porquê de eu não estar a ser bem sucedido nesta área. Porque eu não estou disposto a deixar a minha manhã, o treino, de dar os meus PTs, de estar com a minha namorada na altura, em prol do direito. Não faltava uma aula. Estava lá nas aulas todas com o meu caderno a tomar apontamentos, mas era preciso mais do que aquilo. E acho que é isto que tenho que tirar o chapéu, porque
encontraste esta paixão, começaste a treinar, não abdicavas do teu treino, do teu tempo, se calhar também imagino não davas treinos, né? Mas pronto. Mas conseguiste conciliar isso com o curso e não usaste o curso como uma desculpa de agora não tenho tempo para treinar ou agora... Ou seja, foi precisamente aí que nasceu esta paixão também. Sim, sim. Eu acho que essa correria, né, isso era o que mais me motivava. Estudo, treino, ainda tinha que estudar, enfim, fazer trabalhos de faculdade. Isso me motivava bastante, porque eu sempre gostei dessa vida corrida assim, sabe? Então, no treino mesmo, no ginásio, lá no Brasil eu comecei a ter, assim, gosto pelos treinos depois que eu comecei a ver resultado. Porque, tipo, eu comecei a treinar durante 1 ano, eu não vi resultado nenhum. Tipo, sabe quando você vai pro ginásio e você vai e faz o treino, mas aí chega em casa, vai lá, abre a geladeira como um pedaço de pizza, toma um refrigerante. Ainda abre mais o apetite, não é? Aí tava o segredo, né? Por que eu não conseguia ter resultado nenhum? E tipo assim, aqueles treinos frios, aquele treino que você não sente a musculatura, sabe? Enfim, era basicamente isso. Aí eu falei, gente, mas tem uma coisa errada. Por que as pessoas treinam, elas veem resultado, eu tô há 1 ano no ginásio, eu não vi resultado nenhum. Era só mesmo pra suar lá. Aí foi quando eu comecei a ler artigos, estudar, procurei um personal na época. Ele me orientava muito, ele mostrou vários artigos, o que eu deveria ler, por que eu não tinha resultado. Enfim, aí foi quando eu comecei a pegar gosto, né? Comecei a marmitar, comecei a fazer dieta, enfim, treinar mesmo de forma séria, né? De pesado mesmo. Forma séria assim, né? Tipo, né? Fazendo o músculo falhar mesmo. Então eu comecei ali, depois de 6 meses, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ver resultado. Então, quando eu comecei a ver os resultados, aí que eu fiquei mais apaixonada ainda, né, pelo fitness, enfim. A ativação é outra, né? Totalmente. Porque eu pensei assim, não, o segredo está aí. Alimentação, sono, enfim, descanso, e pronto. Aí foi quando eu comecei a pesar, né, saí da faculdade, terminei a faculdade, comecei a trabalhar na defensoria, né, no órgão público. Esclarece-me só, a defensoria é o quê? A defensoria é um órgão tipo público estadual. É tipo, deixa eu ver se aqui tem é quando tem advogados do Estado, esses advogados são pagos pelo Estado. Sim, já percebi. Okay, aqui já percebi. é o quê? Também não sei muito bem como é que aqui se chama. Não é defensoria, por isso é que eu estava a tentar contextualizar, mas já percebi. Ou seja, trabalhavas para o Estado, eras advogada do Estado, defendias casos na verdade eu era assessora dos defensores públicos, né? Que eles eram pagos pelo Estado para fazer a defesa dessas pessoas que não tinham renda, né, para poder contratar um advogado. Eu era assessora na época. Então, quando eu comecei a trabalhar, aí eu comecei a conciliar o ginásio e o trabalho. Nesse trabalho eu trabalhava das 7 à 1 da tarde, então imagina, o ginásio ficava para tarde. E então eu transferi essa rotina. Já trabalhavas? Sim. Treinavas e estavas na faculdade? Não, na faculdade... Ainda não estavas nessa altura? Eu já tinha me formado. Já tinhas formado? Já tinhas terminado Sim. o curso completo? Exatamente. Então, eu Vocês têm 1 ano ainda que fazem ambas as partes, não é? Ou lá no Brasil? Pós-graduação, você fala? E até, eu tinha ideia que no último ano, pelo menos aqui em Portugal, era assim, já se começava a Não, é diferente. São 5 anos, né, do curso, então depois, se você quiser fazer uma pós-graduação, se especializar numa área, então você pode fazer. Ou você pode já divulgar com os 5 anos que você fez de faculdade, mas são 5 anos. Lá, são 5 anos. Eu não sei quantos anos aqui. Aqui é que são quantos anos? Acho que são 6, né? Com a especialização, uma coisa assim. Pois, eu creio que na altura eram 5, com a especialização, sim, penso que era mais 1 ano. Pois. Acho que esse ano é que já se podia começar a trabalhar em escritórios. Sim, lá é no 7º período. No 7º período você já pode começar a trabalhar. Você tem ali o estágio da faculdade, também você já pode se afiliar a um escritório, né? Já pode trabalhar também. Eu acho que isto que falamos deste assunto é importante, apesar de não ser a advocacia, direito, o foco do canal, mas isto é interessante porque eu, se soubesse o que sei hoje, com os meus 18 anos, se calhar tinha pensado melhor se era direito o meu caminho. Hoje não me arrependo nada do que fiz, porque lá está, fiquei com muitas ferramentas que me deram muito, e dão ainda hoje em dia muita utilidade para os negócios, para quando temos que tratar de algum assunto com os advogados, com a contabilidade. O direito dá-nos muito estas ferramentas, mas às vezes é importante estes detalhes de... E quando entraste na vida, na vida profissional, o que é que sentiste que não foi de acordo com as expectativas? Às vezes nós percebemos a perspectiva de outra pessoa, faz-nos pensar, ok, e será que eu já tinha pensado nisto? Será que eu já tinha pensado que posso ficar numa área diferente? Será que eu vejo o direito e penso que é aquele trabalho que vamos estar constantemente a defender casos em tribunal e depois damos por nós 90% do tempo no escritório? Não é? Será que... E acho que isto, às vezes, um jovem de 18 anos não tem esta noção.
Exato. E é importante também trazermos um bocadinho desta consciência sobre o assunto e nada como uma advogada para esclarecer estes assuntos. Então, acho que vai muito do que a pessoa, ela entra na faculdade com qual objetivo, né? Quer ser advogada, quer fazer concurso público. Eu, na época, entrei com o objetivo de fazer concurso para delegado, na época, como eu já falei. Então, assim, imagina, tem gente que tem um sonho de ser delegado. Então, se é um sonho, por que não entrar no curso de direito, enfim, estudar e fazer lá o concurso para você, né, realizar um sonho seu. Agora, por questões financeiras, não é um curso, obviamente, na verdade, eu falo do concurso, né? Não é uma área que vai te trazer uma rentabilidade, assim, muito grande, porque, assim, você vive confortavelmente, mas, obviamente, você não consegue ficar rico sendo juiz, você não consegue ficar rico sendo promotor, não consegue ficar rico sendo delegado, não fica, não tem como, né? É um salário, por exemplo, você ganha X, na época que eu tava lá, um juiz ganhava em torno de 25 mil reais, 25, não sei agora como é que tá. Dá cerca de 5 mil euros, mais ou menos. Basicamente isso, então imagina, 25 mil, você ganha 25 mil mensal, tem uma vida estável, tranquilo, mas se você ganha 25, você não vai gastar 25, você vai gastar 28, 30, 40 e por aí vai. Então, assim, não é aquela coisa assim pra você, né, você vive de forma confortável, mas se você quer mais, enfim, não é a área, né, pelo menos não pra mim não era. Sim, se alguém ambiciona ser milionário, Sim. à partida, ser juiz ou advogado pode dar um bom conforto financeiro, sim, mas vai ser importante depois conseguir direcionar esses investimentos também para negócios, parte empresarial, exatamente. investimentos de facto. E é por isso que o direito, eu falo que ele tem realmente um leque de opções, porque você pode optar por ser advogado, pode optar em fazer concurso público, ou pode optar por outras áreas, porque assim, o direito ele se traz muitos conhecimentos, tanto na área jurídica, na área administrativa, contábeis. Então, política. Assim, exatamente, você não fica sendo leigo mais, né? O direito, ele é um curso perfeito para você, enfim, para você atingir outras áreas da vida também, tranquilamente. Então eu falo, se a pessoa tem o sonho de ser advogado, ser juiz, faz o curso, né? Vai lá, exerce a profissão, se é isso mesmo que você quer, tá certo que as pessoas elas deveriam saber o que querem antes de entrar na faculdade, né? Mas se realmente quer isso, exerce a profissão, se vê que realmente, não é pra mim, então vai pra outro ramo, né? Faz um outro curso ou vai pra outra área. Eu acho que ninguém é obrigado a estar no lugar sem querer, enfim, se não gosta, se não é pra ti. E também acho que, na dúvida, eu acho que a pessoa deve ir sempre por aquilo que a apaixona, aquilo que a move. E na dúvida, não é perdido, é um investimento, porque vai sempre ficar muito conhecimento e, como disseste, muitos contactos. Sim. Por isso, lá está, às vezes nós temos mesmo que experimentar e arriscar e ver, ok, deu, não deu, muda. Exato. Faz parte do percurso. Eu acho que quando a gente trabalha em algo que a gente gosta, por exemplo, você gosta muito do que você faz, né? Eu acho que as coisas acontecem de forma naturalmente, não se torna um trabalho, eu vou acordar segunda-feira, vou ter que trabalhar, não, segunda-feira eu vou trabalhar. Não, é domingo e amanhã já é segunda-feira. Exatamente, é outra coisa. As coisas fluem, o trabalho cresce, você automaticamente, você gosta do que você faz, então quando você menos espera, você tá num patamar que você atingiu, você olha assim pra trás, caramba, será que eu estaria nesse patamar se eu estivesse fazendo algo que, consequentemente, era o meu sonho, então que fulano, ciclano, beltrano falava que era melhor pra mim, que tem muita gente que eu conheço que entrou na faculdade de Direito porque os pais achavam que, entendeu? Então assim, meu pai é advogado, minha mãe não sei. E são infelizes. Eu tenho amigos lá no Brasil que falam, meu Deus, você fez a melhor coisa, porque eu tô aqui advogando e não tô feliz, tô mesmo pelo o financeiro, que não é lá essas coisas, porque imagina, se você é advogado lá, você tem que esperar cliente, obviamente, né? Lógico que você tem que fazer o seu corre lá, tem que colocar o seu nome em evidência para as pessoas te procurarem, mas dependendo da área que você atua, não é uma rentabilidade muito grande, né? Então, é basicamente isso. O pessoal vai atrás de uma ideia e quando vão então fazer as coisas pelos pais, exatamente, geralmente mais dia menos dia traz frustração. Pois, exatamente. A boa notícia é que nós podemos mudar isso a qualquer altura. Exato. Pode não ser muito fácil, mas podemos mudar isso a qualquer altura. É simples, não tem que ser necessariamente fácil, mas é simples de se fazer. É realmente tomar uma decisão de mudar. Pois. E depois disseste-me aqui, para concluirmos este assunto da advocacia, que foste a um podcast no Brasil, não é? Sim. Que era Advogadas de Elite. Na época era. Sobre direito criminal.
Na verdade, não era só especificamente sobre o direito criminal. Era sobre o direito, né? Sobre as advogadas que tinham se formado na época, né? Mas não era assim especificamente só de uma matéria, de um tema, né? Então, falando ali sobre como foi na época, assim, a trajetória, né? Durante a faculdade, o que levou as meninas a decidirem ingressar no curso de Direito. Então, assim, foi basicamente muito interessante. Na época eu ainda não tinha me formado, né? Foi assim, eu estava acho que no 8º período, basicamente. Por aí, 8º período. E eu acho que na época nem tinha esse negócio de podcast, né? Eu lembro que era tudo assim muito caseiro, né? Era mais aquela coisa, vamos fazer um vídeo, vamos conversar sobre isso, era uma conversa entre, né, várias alunas. E colocava ali no canal no YouTube e pronto, e divulgava ali nos grupos, WhatsApp, né? Não sei se era WhatsApp, eu não lembro que era, tinha uma aplicação, não lembro. Não sei foi há quantos anos? 10 anos mais ou menos. Tem Foi, 10 anos que eu me formei. Eu acho que não havia WhatsApp. Não, acho que não, era outra talvez coisa. Talvez o Messenger. Tinha um meio de divulgação ali, sim. que elas iam jogando assim os links. Enfim, mas era muito legal. Foi, enfim, diferente, né? Interessante. Eu acho que a pessoa que fez isso na época poderia, obviamente, continuar, né? Não sei, nem lembro. Eu acho que nem tem ainda no YouTube. Você chegou a olhar? Eu procurei, por acaso Pois é. não cheguei lá. Se calhar também não procurei pelo nome correto. Não sei qual foi o título que depois elas deram ao episódio. Foi. Eu procurei por Advogadas de Elite. Mas agora se procurarem por Advogadas de Elite vão encontrar este episódio logo e vão saber a tua história. Então, chegaste a Portugal, começaste aqui a dedicar-te à parte da influência, digamos que tornaste uma influencer fitness. Começaste a influenciar pessoas para o estilo de vida saudável, Sim. representar marcas, quando tinhas alguma coisa que gostavas, identificavas, naturalmente as marcas viam, partilhavam, começaste a crescer desta forma. E sempre a respirar o fitness, mas ao mesmo tempo a respirar maternidade. Sim. Começaste a partilhar também conteúdo sobre a maternidade. Sim. Como é que nasceu esta paixão pela maternidade? Nasceu há pouco tempo. Porque imagina, eu sempre partilhei, né, estilo de vida saudável, meus treinos, alimentação saudável. E de repente, engravidei. Não foi de repente, né? Na verdade, eu planejei a gravidez e vieram gêmeos, imagina. Então as pessoas despertam uma curiosidade imensa nas pessoas de saberem como que é ser mãe de gêmeos. Então foi quando eu comecei a postar, as pessoas começavam a interagir e eu via que realmente tinha um interesse das pessoas que me assistiam em saber como que é a rotina de uma mãe fitness, sendo mãe de gêmeos, como que ela consegue treinar, tudo isso, sabe? Então foi quando eu pensei, por que não partilhar mais, né? Já que as pessoas que estão ali me assistindo gostam, eu gosto e pronto, e é uma coisa assim que faz parte da minha rotina, né? Na verdade, foi assim que começou. E eu, 11 meses após a gestação dos gêmeos, eu engravidei novamente da Maria Clara, que hoje tem 6 meses. E comecei também a partilhar essa experiência de mãe de 3 e sendo fitness. Mãe de 3, fitness e de gêmeos. Exatamente. Não, mãe fitness, de gêmeos e agora já de 3. De 3. Porque primeiro já eras fitness. Sim. E levaste isso durante o período da gravidez. Exatamente. Treinei durante mesmo a gestação. Durante a gravidez. Sim. Totalmente. Não houve aquela desculpa, não. A única desculpa, que na verdade não era desculpa, foi quando a minha médica falou que eu estava grávida de gêmeos, era uma gravidez de risco. No 7º mês, ela falou assim que era para eu dar uma... Abrandasse um bocadinho. Pausa. Então eu comecei a fazer mais cardio, comecei a fazer esteira, essas caminhadas, né? Mas foi basicamente a única pausa que eu dei. Então eu tive os gêmeos com 8 meses, que eles nasceram prematuros. E após a gestação, com 30 dias, a doutora, a minha obstetra falou, se você quiser voltar aos treinos, já pode com 30 dias. Mas com muita cautela. Após. Aí eu voltei, 30 dias após, enfim, aí as pessoas queriam assim, mas como? Como é que é possível? Já estavas em Portugal nesta altura? Sim. E vamos dar aqui um passo atrás. Como é que foram estes 30 dias que tiveste os bebés? Chegaste então, tinhas um estilo de vida até ativo e de repente tiveste que parar, ficar 100% dedicado à maternidade. Sim. Como é que foi estes dias após o nascimento dos bebés? Olha, não foi nada fácil, né? Primeiro porque eram 2, imagina. Gêmeos, é muito gratificante, você olha assim, é um presente assim,
inacreditável, né? Você vê que você gerou 2 vidas. É uma coisa assim... Gêmeos verdadeiros? Os dois do mesmo género? Não são idênticos. Eles são de placentas diferentes. Okay. É um casal, na verdade. Um menino casal, e uma menina. casal. Então, assim... Eu não tive aquela, sabe, aquele pós-parto depressivo. Graças a Deus, correu tudo muito bem, sabe? E foi um pós-parto, assim, maravilhoso. Eu tive ajuda, tive apoio, né, de família e tal. Minha cunhada veio pra cá e me ajudou 100%. Então, pra mim, foi bem leve. Foi uma maternidade, tem sido uma maternidade bem leve, né? Tanto é que eu voltei aos treinos, foi cesariana, meu parto, voltei aos treinos ali com 30 dias, mas de forma assim mais branda, leve, né? Mais caminhadas e tal. E com isso eu fui e continuei, né? Mas assim, os meus filhos, tem muita gente que usa os filhos como desculpa, né? Os meus filhos nunca foram um empecilho para eu ter uma vida saudável. Eles, para você ter uma ideia, eles têm 2 anos de idade, nunca comeram açúcar, eles têm uma rotina saudável, enfim, como a nossa, né, lá em casa. Então, a vida saudável que eu tenho, eu tô passando automaticamente para as crianças, para os meus filhos, né? Disseste que eles têm 2 anos e meio. 2 anos. E nunca consumiram açúcar? Nunca. Uau. Nunca consumiram açúcar. Isso é brutal. Aliás, eu acho isso incrível. Tenho falado aqui, nós temos trazido aqui, não é sempre seguido, mas estamos a trazer cada vez mais pessoas com especialidade na maternidade, nutricionistas e até mesmo médicos, para aprofundar um bocadinho estes temas, porque eu também acredito que nós trazendo e tendo mães mais conscientes, que é um público muito grande do nosso podcast, que são mulheres e que são mães ou que pretendem ser, vamos também conseguir ter uma sociedade daqui adiante que vai ser melhor, mais consciente. E isto começa nas crianças e começa muitas vezes naquilo que nós hoje fazemos com os nossos filhos. E, por exemplo, o contacto com a televisão, pôr os ecrãs à frente dos miúdos, às vezes tempos e tempos, o deixá-los desde cedo começarem a consumir açúcar só porque nós sabemos que eles pedem, porque vêm e pedem. Ou seja, há aqui um conjunto de coisas que é importante nós irmos consciencializando. Eu sei que não são coisas fáceis, eu sei que ninguém tem que ser perfeito, mas estarmos conscientes, vamos tentando sempre fazer melhor. Exatamente. E eu queria perceber como é que tens conseguido conciliar estes hábitos, estes bons hábitos, com os teus filhos. A princípio, nós lá em casa, né, eu e meu marido, nós não consumimos açúcar, né, então assim... O exemplo. Eu acho que o exemplo vem mesmo de casa, então, como nós temos uma rotina extremamente saudável, eu sou do ginásio, ele é do ginásio, então a gente tem uma alimentação saudável, a gente passa isso para as crianças, eles veem a gente comendo, e, enfim... Agora, aos 2 anos, foi que eu ofereci para eles, pela primeira vez, mel, né? Coloquei mel para adoçar alguma coisa, que nem isso eles consumiam, né? Sempre o açúcar da fruta, usava tâmaras, enfim. Então, eles, por exemplo, quando eles veem alguma coisa assim na rua, alguma criança comendo alguma coisa que eles não comem, eles não sentem vontade porque eles nunca comeram. Não conhecem. Exatamente, eles não conhecem, então eles não sentem. Então, pra mim, não é, ai, tadinha, eu vou dar um sorvete porque o menino tá... Não existe isso. Eles não conhecem, nunca experimentaram, então por que eles vão sentir vontade? Não sentem. E eles ainda não vão à escola, né? Então 100% em casa ainda. Isso também, obviamente, ajuda, porque depois que você vai à escola, né? Tem coisas que a gente não tem controle, né? Enquanto eu e meu marido, a gente tiver o controle da situação, eles não vão consumir açúcar, né? Mas, obviamente, vai chegar aquela fase da escola, vai festinha do amiguinho, e que vai acontecer, né? Mas, pelo menos, eles vão saber que o açúcar não faz parte da alimentação, da rotina deles, e que o açúcar automaticamente não faz bem pra saúde, né? Então, eles vão ter isso, vão crescer com isso. E eu acho que a gente tá no caminho certo. E, por exemplo, quando vocês vão a algum convívio, quando estão com familiares, como é que vão tendo aqui como é que vão gerindo isto? Ter aqui um certo controle sobre isto? Porque nós sabemos que às vezes, se calhar não é o vosso caso, não sei se tem cá essa parte da família ou não, mas as crianças vão aos avós e os avós têm aquele bolinho ou aquele docinho que acabam por dar. Não fazem por mal, mas o que é facto é que aquilo não é necessariamente saudável. Como é que vocês mantêm esta gestão? No caso dos avós, não estão aqui, estão todos no Brasil. Mas quando temos um convívio que eles vão também, o que a gente faz? Eu sempre faço as marmitinhas. Eu faço, obviamente, quando eu preciso me ausentar, eu faço pra mim, porque eu não vou fazer pros meus filhos, né? Então eu faço coisas que eles gostam, por exemplo, frutinhas cortadas eu sempre levo, panquecas, coisas que eles, se
se acontecer, né, deles verem alguma criança comendo alguma coisa que eles não comem, eles não sintam vontade, porque eles já estão satisfeitos, por que eles vão querer, né? Então, assim, eu sempre levo marmitinha pra eles, fruta, eu levo sempre as panquequinhas que eles gostam, faço aqueles pãozinhos de frigideira, enfim, eu sempre levo os lanchinhos deles. Agora, por exemplo, quando a gente tem que, vamos a um restaurante, vamos almoçar, e a gente sempre verifica o menu do restaurante, se tem alguma opção para eles. Se não tem, a gente acaba levando algumas coisinhas, né? Para eles ficarem ali o tempo que nós almoçamos ou jantamos, tranquilos. E é assim que a gente vai levando. E confesso que tá surtindo muito efeito. Está a funcionar. Tá mesmo. Então tens os mais velhos, que são os gêmeos, 2 anos e meio. 2 aninhos, E já tens mais algum, entretanto? Tens mais? Tem. Foi quando eles tinham 11 meses? Quando eles tinham... quando os gêmeos tinham 11 meses, eu engravidei. Engravidaste? Isso. Okay. E a mais nova agora, a Maria Clara, ela tem 6 meses. 6 meses. Ela tá começando a introdução alimentar agora. Tá bem muito recente. Bem. Tu também dás muitas receitas aqui até de alimentação saudável, as tais... Por exemplo, falaste agora aqui que fazes umas panquecas para eles, coisas desse género, que são super saborosas e super saudáveis, exatamente. Não é? Que é perfeitamente possível. E eu colocava aqui uma pergunta, antes de irmos aqui a algumas receitas saudáveis, alguns conselhos que possamos trazer lá para casa, práticos, porque às vezes eu acho que é um bocadinho isto que é, as mães até querem fazer melhor, mas não têm às vezes ideias e às não vezes, é prático e então vai qualquer coisa. Exatamente. Mas já vamos a esse ponto. Eu ia aqui a um ponto antes, que é muitas vezes quando as crianças não têm vontade de comer. Forçar, não forçar, como é que podemos estar atentos a estes sinais, o que é que podemos fazer em situações destas? Olha, geralmente, os meus filhos, quando eles não conhecem alguma coisa que eu mostro para eles, eu sempre como primeiro, nossa, uma delícia, estimulo eles a experimentar, então eles acabam por experimentar. Não tem, parece mentira, mas não tem nada que eu tenha oferecido para eles que eles não tenham gostado. Eles gostam, eles comem muito bem, eles comem, graças a Deus, eles comem muito bem. E, enfim, imagina, o que eles gostam muito de comer, que eu sempre ofereço para eles, é o brócolis. As pessoas olham como uma criança consegue comer o brócolis, eles amam brócolis, então eles amam vegetais, eles comem muito bem. Então, assim, o conselho que eu dou para as mães, para elas começarem a introduzir esse tipo de refeição, é comendo. Né? Experimenta, olha, isso aqui é muito gostoso, experimenta, tem que ir com calma, não tem que forçar a criança a comer, que acaba pegando ali o trauma do alimento, né? Então tem que oferecer dessa forma, assim, de um jeito mais delicado, experimentando, falando sobre o alimento, não oferecer apenas uma vez, ele não quis, não vou dar mais, tem que ir, assim, insistindo, né? De uma forma delicada, mas insistindo. E então, assim, eles comem muito bem vegetais, comem todo tipo de fruta, tudo porque eu ofereço, né? E quando é uma fruta que eles não conhecem, eu sempre experimento para eles saberem que é realmente saborosa, gostosa. E quando eles falam não quero, eu tento oferecer outras vezes, né? Para ver se, enfim, a ideia muda. Falas muitas vezes do exemplo, que eu acho que é incrível, porque se calhar se mais vezes os pais tivessem o cuidado de dar o exemplo naquilo que comem, naquilo que fazem, as crianças são uma esponja, não é? Acabam exatamente, absorvem tudo. Por absorver tudo. E lá está a tal persistência. E eu aqui perguntava-te isto, que foi uma pergunta que nós no último podcast tivemos aqui 2 nutricionistas, uma delas especialista em maternidade e a outra especialista em comportamento, em nutrição comportamental, uma em nutrição infantil e outra em nutrição comportamental. E nós, enquanto estamos aqui a transmitir, apesar de depois levar toda a edição e ir para o YouTube daqui a umas semanas, estamos em direto na Twitch, uma plataforma de streaming. E houve uma pergunta que só depois do podcast é que eu vi, e já agora aproveito para te fazer a ti, pode ser que tu também estejas à vontade de falar dela, que é, quando as crianças de manhã não têm fome, no teu caso é que elas não vão para a escola, mas ali o exemplo era quando elas têm que ir para a escola e não querem comer logo de manhã. Deixar a criança em jejum durante algum tempo, tentar ali dar alguma coisa, como é que se faz nestas situações? No teu caso, adaptando à tua rotina, não é para ir para a escola, mas se a criança logo de manhã não tem fome, damos aqui um espaço até mais tarde, como é que fazes nestas situações? Olha, na minha casa, vou dar o exemplo da minha casa, como nós fazemos. Nós sempre sentamos à mesa juntos, né? Então a gente acorda sempre um pouquinho mais cedo antes deles e preparamos ali o pequeno almoço, colocamos tudo à mesa. E eles acordam e vão lá ter com a gente, né? Aí eles sentam na cadeira deles, eles estão vendo nós comendo ali, né? Fazendo, enfim, nossa refeição. E automaticamente eles pedem, eles sentem vontade de comer. Então eu sempre coloco ali as coisinhas que eles gostam, né? Então eles, enfim, vão lá, pegam uma coisinha aqui, outra ali.
Nem sempre eles comem, obviamente, do jeito que nós gostaríamos que eles comessem, né? Tipo, bastante coisa e tal, pra ficar satisfeito, sei lá, 3, 4 horas. Não, eles pegam uma coisinha aqui, às vezes pegam um ovinho ali, uma tapioquinha. Então, assim, um pouquinho de cada. Então, acho que o segredo é, enfim, né, pelo menos na minha casa, é a gente sempre fazer a refeição à mesa, juntos. Então, acho que isso vai influenciando para eles também terem essa rotina, né, de sempre almoçar, fazer refeição assim com os pais, né, com a família. Eu acho que isso também é muito importante. Até mesmo o pequeno almoço vocês conseguem conciliar para fazer juntos. Sim. Isso é muito incrível hoje em dia, que nós sabemos que as famílias muitas vezes de manhã têm as rotinas mais agitadas, ou um sai mais cedo do que o outro. Tu consegues estar dedicada full time aos teus filhos. Totalmente. E que exemplos de pequeno almoço é que nos podes dar, então, para aguçar aqui o desejo das crianças? Porque eu acho que muitas vezes a visão, não é? O que nós vemos, o que cheiramos, não é? Ter ali uma comida, o cheirinho da comida de manhã, imagina às vezes, sei lá, uma panqueca, se calhar os ovos, não sei se são tão cativantes ou não para as crianças, mas o cheiro e verem e terem os pais ali naquele contexto é meio caminho andado para elas darem aquele passo e quererem comer alguma coisa. Ou seja, mas como é que fazes então isto na prática? Eu sei que muitas mães não têm muito tempo, né? Mas assim, eu gosto muito de fazer as panquequinhas, que, enfim, quando eles vêm na mesa, eles já querem logo as panquecas. E os ovos, eu não costumo fazer sempre ovos mexidos. Eu faço ovos cozidos e coloco ali cortadinho, eles já vão lá e pegam, né? Eles adoram os ovinhos cozidos. Então, eu acho que panqueca é uma boa ideia. Frutas também eu gosto bastante de colocar na mesa. Eles gostam muito de comer banana, kiwi também eu sempre coloco. Então eu coloco sempre uma variedade de coisinhas que eles gostam de comer pela manhã, né? Então eu já, enfim, fui descobrindo isso ao longo dos dias, dos meses, dos anos, né? Então eu coloco sempre ali à disposição deles e eles vão pegando de pouquinho em pouquinho. Não necessariamente, eu coloquei a panqueca, tem uma panqueca, come a panqueca, né? Então eu acho que uma ideia também, né, é fazer também dias anteriores, ou então congelar com as pessoas que congelam a massa da panqueca, que não tem muito tempo, congela a massa da panqueca, depois faz ali rapidinho uma panquequinha para cada. Eu acho que não leva muito tempo, né? É uma coisa assim que dá para fazer super rápido. E o ovo também cozido, enfim, uma opção também. Coloca o ovinho ali para cozinhar, depois coloca ali na mesa os ovinhos cortadinhos e pronto. Eu acho que é uma refeição super saudável, né? Para, enfim, matinal para as crianças e, enfim, eles gostam muito. Iogurte natural também. Parece incrível, né? O iogurte natural, se a gente comendo o iogurte natural, tipo, é tão sem graça o iogurte natural. Imagina, a gente acha que tem que colocar sempre alguma coisa, umas granolas, um mel, alguma coisa. Eles pegam o iogurte natural com a colher. Porque não conhecem o doce artificial que muitas vezes nós estamos habituados. Então temos que arranjar ali uma alternativa quase para compensar, não é? Exatamente isso. É muito interessante, né? Tu falaste aqui várias vezes das panquecas fit e também trazes muitas receitas, trazes conselhos também às pessoas que te seguem a nível de coisas práticas de alimentação que podem no dia a dia fazer para elas e para os seus filhos. O que é que nos pode dizer então aqui? Claro que não temos aqui ingredientes para preparar uma receita e nem chapéus de cozinheiro, mas assim, que conselhos práticos é que podes deixar para as mães lá em casa e os pais? Estou a dizer as mães, mas também há muitos pais que fazem esta parte de poderem às vezes rapidamente preparar para as crianças, que até dá para preparar para eles também. E em alguns casos até fazerem a maior quantidade, congelar, deixar logo preparado para os dias seguintes. Olha, uma opção são panquecas, que eu acabei de falar. Tapioca também é uma boa opção. Crepioca, que é a massa de mandioca, né? Eu sei que muita gente aqui em Portugal ainda não consome, mas eu acho que já está bem conhecida a tapioca, né? E deixa eu ver o que mais. Frutas, né? Que não pode faltar nunca, as sementes ricas em fibras, iogurte natural também, uma boa fonte de proteína, os ovinhos. Eu acho que são, para mim, no pequeno almoço, são fundamentais esse tipo de alimento que eu acabei de falar. No quesito refeições, almoço e jantar, aí já é um pouquinho mais diferente, né? Daria para fazer, enfim, basicamente legumes assados, legumes cozidos, purês, os purês de legumes mesmo são muito bons. Eu acho que saladas também assadas no forno, eu acho que para criança também eu acho que é bem interessante, né? Porque é uma refeição muito fácil de fazer, muito simples. Daria também para depois armazenar no frigorífico. E carnes tem, enfim, variedade de carnes, né? Os meus filhos, por exemplo, eles amam peixe, amam carne picada, frango. O frango dá para fazer em grande quantidade também. Não só para as crianças, mas também para os adultos. Lá em casa, quando eu faço frango também, por exemplo, as crianças, eu faço para nós também. Frango
desfiado, que dá para colocar na tapioca, dá para colocar numa crepioca. Enfim, aí por aí você vai... eu acho que a gente tem que usar muita criatividade, né, no quesito da alimentação. Porque tem muita gente que não tem essa criatividade. Então, basicamente, as receitas que eu gosto de publicar ali é mostrando que as pessoas conseguem fazer uma alimentação saudável usando coisas, às vezes, que elas têm ali em casa, né? Não necessariamente precisam comprar, são coisas muito, sei lá, muito diferentes, não vou encontrar no mercado. Não, são coisas simples que você consegue fazer vários tipos de coisas, receitas, sabe, saborosas e super saudáveis. Olha, por exemplo, para fazeres uma panqueca, normalmente quais são os ingredientes que usas? Como é que fazes assim uma panqueca rápida para as crianças? Uma panquequinha, um ovinho, banana, você amassa, ele não precisa adoçar, a não ser que você queira colocar um melzinho, mas não precisa, automaticamente a banana já é muito docinha, né? Então, o ovinho, a banana, você pode usar a aveia, tanto aquela em farelo ou então em flocos assim mais grossinhos, e faz uma mistura ali, coloca na frigideira untada com óleo de coco e faz a panquequinha. A consistência não pode estar muito assim, muito mole, tem que ser uma consistência assim, mais pastosa, sabe? Tipo um cremezinho. E troca de lado e pronto, é muito simples de fazer, né? Então, assim, às vezes a receita da panqueca você consegue fazer um bolinho na air fry. Você só colocar ali um fermento, né? Com esses ingredientes que eu acabei de falar, você coloca um fermento, coloca ali na air fry 3, 4 minutos, você consegue fazer um bolinho. Então, assim, a pessoa tem que ir usando a criatividade, né? E tem muita gente que acaba, nossa, não, o que eu vou fazer? E fica pensando, e às vezes não faz nada, ou então, sei lá, fala que não tem tempo, mas, gente, uma panqueca é muito rápido para fazer, é muito simples de fazer. Em 10 minutos você faz uma panqueca ou um bolinho na air fry. Então, assim, eu acho que vai muito a questão de prioridades também, né? Eu vejo dessa forma. Excelente conselho prático, rápido, e qualquer pessoa aqui em alguns segundos consegue tomar umas notas e experimentar fazer uma panqueca, se é que não o faz regularmente. E a nível da tapioca, crepioca, como é que fazes normalmente estas receitas? As tapiocas, elas já são vendidas prontas, né, nos mercados. Então você só pega aquela goma e coloca ali na frigideira. Até ela ter uma consistência de conseguir trocar de lado. Você já comeu tapioca? Já. Então, conseguia pegar aquela consistência de você trocar de lado. Aí você trocou de lado, tira da frigideira, faz uns ovinhos mexidos. Se você quiser colocar uma ricota, você coloca para ficar mais cremoso. E é muito simples também de fazer. A crepioca é a mesma coisa. A crepioca você vai utilizar a massa da tapioca, vai acrescentar um ovinho e colocar ali na frigideira. Fica uma massa, tipo uma massa de panqueca, sabe? É muito bom, é muito delicioso. Então, assim, é uma opção de pequeno almoço, é uma opção de almoço, porque eu já fiz também crepioca recheada com carne picada, essas coisas assim. E é uma ótima opção também para incluir em dieta, né? E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu faço constantemente. Os bebês, por exemplo, os gêmeos, eles adoram tapioca, então eu tô sempre fazendo em casa. E é muito simples de fazer. Eu tenho várias receitas ali, inclusive no meu Instagram, de tapioca, crepioca, tem aveioca. Enfim, aveioca? Aveioca. Como é que é a aveioca? Faz a massa com a aveia, é isso? A aveia e um pouco de tapioca, aí fica a aveioca e fica muito boa. Aveioca, então é tudo igual, mas na massa junta-se a tapioca. Sim, junta um pouquinho da aveia. Com aveia. E ela fica com uma consistência assim mais crocante. Ela fica muito boa. E tem também a aveioca. Tapiovo. Tapiovo? É. A malta vai adorar, conta-nos essa. Tapiovo. A tapiovo é muito simples de fazer. Você vai colocar na frigideira a tapioca normal. E por cima da tapioca, você vai colocar 3 ovinhos ou 2 ovinhos, enfim, dependendo da quantidade que você for comer. E você vai tampar a frigideira, vai deixar o ovo pegar ali a consistência, o ovo pode ficar molinho do jeito que você preferir. E depois coloca queijo e pronto, fica, é um prato assim super prático e simples de fazer. Depois coloca um queijinho por cima, queijo de cabra e pronto, é muito simples. Bem, enfim, são várias receitas, né? Imagina. Estamos a gravar aqui estas receitas à hora do almoço. Marcelo, pois, estás como eu, não é? Assim, a falarmos destas coisas à hora do almoço. Olha, e tinha aqui, a propósito disto das receitas, eu já percebi que há soluções, às vezes até relativamente simples, para que as crianças possam comer. Temos é que estar atentos, ter tempo e perceber aquilo que também podemos ir pondo à frente deles, não é? Mas nós temos que, às vezes hoje em dia a vida é um pouco corrida, nem toda a gente tem a possibilidade de ficar com a criança até aos 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos, o que for. Aliás, uma das nutricionistas que esteve aqui e tinha ficado com a criança, creio que era até aos 4 anos, que eu acho que isto é incrível hoje em dia, uma mãe poder fazer isto.
mas nós sabemos que nem sempre isso é possível. Então, e naqueles casos daquilo que vês e que acompanhas, e se calhar feedback até de seguidoras, em que as crianças aos 2 anos já entram na creche e tudo mais, como é que se pode ir aqui também tendo alguns hábitos para garantir a melhor alimentação possível da criança dentro daquilo que é possível controlar? Olha, eu já fiquei sabendo que tem escolinhas, creches, que eles não permitem que as crianças levem alimentos de casa, né? Então, quando é assim, é um pouco mais difícil, mais complicado. Eu acho que, enfim, os pais que querem introduzir essa alimentação saudável na vida da criança que tem 2 anos e precisa ir para a escolinha ou para a creche, tem que automaticamente escolher, né, o melhor ambiente, o melhor lugar para colocar a criança. Porque assim, imagina, eu coloco os meus filhos numa creche, numa escolinha, que eles comem super saudável em casa, e na creche eles comem, que eu já fiquei sabendo que tem muitas, né? Comem bolacha Maria com, enfim, com danoninho, não sei o quê, e suco de caixinha. Então são coisas que eu abomino, né? Na minha casa não entra. Então, o que dá para fazer? Escolher uma creche, obviamente, que forneça os alimentos, que tem muitas, né? Que fornecem alimentos mais saudáveis. Ou alimentos que vão de casa. A mãe vai lá e prepara a lancheira da criança, porque tem umas também que eu já ando a pesquisar, né? Porque ano que vem eles já vão para a escolinha. Tem umas escolas também que elas permitem que os alimentos vão de casa, que eles podem levar a lancheira e podem consumir lá. Então, eu acho que isso também é muito relativo, porque, enfim, mas essa questão de creche, de escola, também vai muito do gosto da pessoa, né? E também a disponibilidade, não pode colocar numa creche muito longe do trabalho ou de casa. Então, eu acho que a questão são as escolhas, né? Escolher bem uma creche quando é possível, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem, infelizmente. Mas uma creche que, no fundo, dê aqui esta abertura para que possamos, ao mesmo tempo, ir acompanhando dentro do possível, Exatamente. ter um papel ativo nesta parte. Pois. E enquanto estava a falar, estava aqui a ver uma questão que nos deixaram na Twitch que achei mesmo muito interessante. Qual a importância dos pais na vida dos filhos nos primeiros anos? Há pessoas que confiam noutros para cuidar dos filhos, principalmente para os hábitos saudáveis. Tens a possibilidade de acompanhar os teus filhos nestes primeiros anos Sim. de vida, e provavelmente só vão para a escola aos 3 anos Sim, e meio, sim. não é? Mas há muita gente que passa esta pasta para outras pessoas. Exato. Como é que tu vês isto? Olha, isso é bem complicado, né? Quando você tem que deixar os filhos com outras pessoas. Eu acho que você tem que automaticamente ter referências, né? De uma pessoa, digamos assim, uma babá. Referências de onde ela já trabalhou, como que é o trabalho dela. Se possível, pelo menos eu penso assim, se possível, ter como monitorar o comportamento, né? Porque imagina, uma pessoa que você talvez não conheça, se for uma pessoa com uma boa indicação, com um bom currículo, ou que você conheça, né? Você fica um pouco mais descansada. Agora, quando você não conhece, quando você precisa, você tem que, obviamente, solicitar uma carta de referência, né? E se puder também colocar algumas câmeras em casa, né? Porque eu acho que tem que ter quando se trata de criança, né? São, enfim, os filhos da gente, tem que monitorar. E é basicamente isso, assim, que eu vejo. Então, assim, se tiver como ter carta de referência, né? De onde veio, tem experiência com criança, se a pessoa gosta de criança, porque a gente vê tantos casos, né? Que, enfim, que às vezes até assusta um pouco, né? Mas eu acho que tem que pesquisar mesmo, tem que solicitar referência e ter sempre questões de câmeras em casa. Pelo menos eu penso assim, eu acho que tem que ter. Querendo ou não, tô no trabalho, tô monitorando, tô vendo o que a babá tá fazendo com o bebê, né? Então eu acho que a gente fica um pouco assim mais relaxado, consegue trabalhar de uma forma assim mais relaxada, né? Consegue fazer as coisas assim mais... Porque os filhos, né, são tão pequenos, às vezes tão pequenos não conseguem falar, olha, a tia ou a babá fez tal coisa. Ou então, quando são maiores, né, já conseguem falar, olha, me maltratou. Então foi... Enfim, quando conseguem se comunicar e falar, né, quando já estão nessa fase, é muito mais fácil. Agora, quando são pequenininhos, que são bebês, os meus, por exemplo, eles ainda não falam, né? Então, tem que ter muita atenção a isso. Escolher muito bem. E tens conseguido conciliar a vida de influencer com a parte da maternidade? É algo que consegues fazer perfeitamente? Sim. Quais são os desafios? Olha, não são poucos, né? Porque quem é mãe sabe que demanda muito tempo, né?
ainda mais 3 crianças de fralda, né, que eles são pequenos. E eu tenho a ajuda do meu marido também, que tem uma flexibilidade muito grande com o trabalho, né, consegue gerir o trabalho de casa também, né, quando é preciso. Então, somos nós dois, nós não temos rede de apoio aqui em Portugal, né, eu tenho alguns parentes aqui, mas enfim, não é uma rede de apoio. Então, basicamente, somos nós dois. E quando eu preciso fazer algum trabalho, me ausentar, eu sempre tenho que deixar tudo muito bem agendado, né? Para poder depois conciliar com os horários dele. Porque quando eu não estou, ele está, né? E ele consegue dar conta tranquilamente das crianças, né? E tudo na minha casa, eu costumo dizer assim que quem não tem rotina não consegue. Porque tem que ter rotina, principalmente quando você tem criança. Tem que ter rotina para tudo. Horário, pequeno almoço está horário. Lanche da manhã está horário. Soneca, almoço, tudo com horário. Agora ainda não consigo colocar o horário para a mais nova, para Maria Clara, que tem só 6 meses, né? Que é agora que ela está começando a adquirir rotina. Mas os gêmeos que têm 2 anos, eles têm horário para tudo. Tudo. Então assim se torna basicamente muito mais fácil, né? E é assim que a gente administra. E tá correndo muito bem até agora, né? Está a funcionar bem. Tá, graças a Deus tá. E o que é que a mulher espera do seu marido nesta fase? Ou seja, estamos a falar do período em que nasceu um bebê, entrou uma criança na família, ou neste caso, 2 crianças ao mesmo tempo. Sim. O que é que a mulher espera do marido? Cumplicidade, um apoio. Eu acho que nessa fase da gestação e pós-gestação tem que ter a parceria total. Tem que ter, senão fica pesado, fica cansativo, porque a maternidade, ela é pesada. Se você não tem apoio, imagina, se você não tem apoio da pessoa que você escolheu para estar do teu lado, se torna extremamente pesado. E a gente vê muitos casos, né? Muitos relatos que muitas mães entram em depressão pós-parto, por quê? Porque se vê perdida, né? Se vê sem o apoio, às vezes, do companheiro, às vezes não tem um companheiro. E essa fase é muito importante, ter uma pessoa ali para você conversar, para você desabafar, para você, enfim, se precisar chorar. Ter um ombro amigo, né? Porque o papel do pai é basicamente o papel da mãe. Tudo que a mãe faz, o pai só não amamenta, né? Tudo que a mãe faz, o pai também pode fazer. Lá em casa, graças a Deus, é assim. Então tem que ter essa cumplicidade, né? A maternidade é muito isso. Para poder se tornar leve. E é isso, eu acho que esse é o conselho que eu dou, e a conversa também, né? Tem muitas mães também que elas ficam se sentindo sufocadas e acabam não conversando com seus parceiros. Olha, eu tô me sentindo assim, eu acho que tá pesando para um lado, e enfim, tô precisando de ajuda nisso. Acabam pegando, querendo ou não, tudo só para ela, sabe? E acaba se cobrando demais, aí se torna realmente pesado, estressante. Enfim, eu acho que é isso. Achas que por vezes as mães também criam esta pressão, ou até mesmo essas depressões pós-parto, vêm porque querem ser elas a agarrar tudo e a responsabilizar-se por tudo? Também. Eu acho também que essa questão assim dessa nova fase, né? Tem um bebê, tipo, olha lá, agora eu sou mãe, então começa a pensar, tudo vai mudar, ou então tudo mudou. Será que tem a questão do corpo também, que tem muitas mulheres optam por não ter filhos por causa do corpo, e aquelas que têm ficam pensando, meu Deus, meu corpo nunca mais vai voltar. E não tem aquela coisa assim da espera do pós-parto, né? É todo um processo. E tem também, obviamente, a questão do apoio, né? Do apoio do marido. Às vezes não tem aquela ajuda também, né? De outras pessoas. Por exemplo, nós não temos familiares. Tipo, minha mãe não mora aqui, a mãe dele também não, irmãos não moram aqui, moram tudo no Brasil. Então imagina, se eu não tivesse o apoio 100% integral do meu marido, obviamente eu teria surtado. Imagina, com 3 crianças, eu teria... Então acho que as pessoas têm que ter esse diálogo, né? Essa conversa, né? E mostrar que tem essa fragilidade, porque querendo ou não, a mulher ela volta a ter os hormônios dela normalmente depois da maternidade só após os 2 anos, né? Então esse período todo esse turbilhão de emoções, né? E enfim, é basicamente o que uma mulher, enfim, a maternidade proporciona para uma mulher. E traz também muito, é um desafio que se ouve falar muito, que é
do corpo, não é? Porque a mulher, no fundo, vê o Sim. seu corpo completamente mudado naquele processo, apesar de lá estar, sobretudo em casa, em que se treina até ao fim, consegue sempre manter aqui Sim. depois uma recuperação mais rápida, mas mesmo assim há uma grande alteração no corpo. O que é que isto significou para ti? O que é que vês que impacta as mulheres, esta transformação no corpo durante a gravidez e mesmo no após? O impacto que isto tem e como recuperar o mais rápido possível. Quando eu tive os gêmeos, eu voltei a treinar com 30 dias pós-parto. E eu encontrei uma seguidora lá no ginásio onde eu treinava e ela falou simplesmente pra mim assim, que ela tava saindo do ginásio porque ela não conseguia, ela também tinha tido bebê naquele tempo, né, aquela altura. Ela não conseguia estar no ginásio e olhar para as outras mulheres. Ou seja, ela se comparava, sendo que ela tinha acabado de ganhar um bebê. Então, assim, tem muitas mulheres que, obviamente, se comparam. E por isso elas se frustram. Porque assim, gente, a maternidade é uma fase, né? Você teve o bebê, você tem que esperar essa fase passar. Porque o corpo da gente, ele sofre por um processo, passa por esse processo, assim, de gerar uma vida. Imagina, eu, no caso, gerei 2 vidas. O meu corpo ficou totalmente transformado. Então eu tive aquela consciência, tá? Eu treino já há muito tempo, tenho uma alimentação saudável, meu corpo voltou mais com facilidade, mas o fato de a pessoa que teve um bebê não ter tido, né, essa atividade física, alimentação saudável durante a gestação, não significa que ela não vá voltar a ter um corpo mais saudável, né? Obviamente a gente nunca fica com o mesmo corpo que a gente tinha antes da gravidez, muda um pouco, muda muita coisa. Mas a gente tem que ter consciência, né? Porque é um processo, né? O processo, obviamente, para algumas mulheres é um pouco mais demorado, mas eu acho que tem que ter também aquela disciplina de que quando você tem um bebê, você também tem que se cuidar, né? Não é tive bebê, esqueci de mim. Vou comer tudo que não presta, tive bebê, agora eu vou cuidar só do bebê. Não. Você tem que fazer a sua alimentação saudável. Se tiver tempo, faça ali uma caminhada de 30, 40 minutos. Não consegue sair de casa? Tantos exercícios que a gente pode fazer em casa, né? Tem tantas aulas, por exemplo, no YouTube que a gente pode fazer em casa. Imagina, na pandemia eu fiz todos os meus treinos em casa, né? Tudo com aula do YouTube. Então, assim, eu acho que tem como a gente fazer atividade física, a gente se cuidar mesmo após ter o bebê ou então durante a maternidade. Eu acho que isso também é uma questão muito pessoal, né? Também é muito de motivação. Tem muitas mulheres que não são motivadas, nem elas se sentem motivadas, né? E fazer isso com elas mesmas. Então, acho que por isso que causa essa... Nossa, nunca mais vou voltar a ter o meu corpo. E tem muitas mulheres que não engravidam justamente pensando nisso, no corpo. Falaste aqui que é possível e que muitas vezes isso não acontece precisamente porque há uma desculpa. É possível treinar em casa, é possível fazer uma atividade física em casa, é preciso, lá está, querer. E aí eu perguntava-te que é a rotina que vês que funciona, que tem funcionado contigo e que tu recomendas às pessoas que te seguem a poderem inserir, porque partilhas muito também a parte dos exercícios, dos treinos em casa. Que rotina é que recomendas? Quanto tempo de treino estamos a falar? Que exercícios? Como é que isto funciona? No meu caso, eu vou ao ginásio, né? Eu treino no ginásio. Então, assim, vez ou outra eu partilho algumas coisas, mas quem não consegue, tem muita gente que não consegue ir ao ginásio, né? Acaba não fazendo atividade física porque não tem tempo realmente de se deslocar, ir ao ginásio. Mas pode fazer um treino em casa, coloca ali num tapete mesmo da sala, coloca uma aula do YouTube, faz um treininho ali de 30 minutos, dá pra, né, suar, dá pra fazer um treininho ali tranquilamente. Então, eu acho que não tem essa de, não consigo me deslocar, não consigo sair de casa porque eu tô com criança, mas faz um treino em casa. A criança tá dormindo, fazendo uma soneca, faz um treininho de 30 minutos, né? Eu acho que é questão, igual eu falei, é questão mesmo de prioridade, né? Tá certo que, enfim, a gente que é mãe, não é a questão só mesmo da criança, tem outras coisas também, né? A demanda é muito grande. Mas a gente tem que estar sempre colocando isso em evidência como prioridade, né? A atividade física, mesmo em casa, tem que ser uma prioridade e colocar ela na rotina, né? Encaixar de alguma forma. Porque tem possibilidade, né? Não é possível que uma pessoa não tenha, 20, 30 minutos para fazer uma atividade física em casa mesmo, se não tem tempo, né? Então, eu acho que é questão de prioridade, né? Se organizar, eu acho que organização também é tudo. Falaste aqui várias vezes da organização, do poder da rotina e até mesmo que para os teus filhos crias rotinas. Sim. Consegues-nos dar aqui alguns exemplos de rotinas que sejam importantes as crianças terem?
Sim, a rotina fundamental, pelo menos para as crianças da idade dos meus, são as sonecas, né? Que eles têm as sonecas, então tem sempre essa rotina da sesta pós-almoço. Essa sesta é fundamental para que eles durmam muito bem à noite. Então, eles têm rotina desde do horário que eles acordam, rotina de alimentação, lanche da manhã, intermediário, almoço, que é sempre no mesmo horário para poder eu conseguir me organizar, trabalhar. E tem essa soneca, que é o intervalo que eles fazem, a sesta depois do almoço, que é em torno de 2, 3 horas. E depois tem a rotina também do lanche, rotina do jantar. É tudo, enfim, você inclui as alimentações que você tem que fazer durante o dia e vai colocando os horários. Para eles é a mesma coisa, né? Então a grande maioria dos horários das minhas refeições, do meu marido também, são nos horários que eles fazem as refeições deles, né? Então, assim, pelo menos no pequeno almoço, o almoço e o jantar, a gente consegue fazer junto. Agora, os lanchinhos intermediários, aí já não tem como, né? Então, assim, é basicamente isso. Eu gosto de colocar sempre os horários, por exemplo, os meus horários e o do meu marido, né? Que a gente faz tudo junto, assim, as refeições, sempre o horário deles também, para poder rentabilizar o tempo, né? Eu acho que isso também é importante. Porque aí a gente consegue se organizar para fazer outras coisas, né? E imagina, se fica tudo fora da rotina, não tem horário para isso, não tem horário para aquilo, a gente se perde e ainda tem a bebezinha, né? Que eu ainda tenho uma bebê, então tem que organizar mesmo. Acho que assim as coisas fluem de uma forma muito natural e muito melhor também, né? E naquelas situações em que sabemos que está a chegar a hora da criança ir dormir, de ir fazer a sesta e ela não quer ou porque está muito agitada, nestes dias como é que geralmente contornas isto? Olha, geralmente na sesta no pós-almoço, eles vão sozinhos porque eles sentem bastante sono. Então eles entram lá no berço deles e fazem a sesta. Agora à noite, às vezes eles estão um pouquinho mais elétricos, né? Então eu gosto sempre de diminuir as luzes da casa, né? Deixar as luzes mais assim, mais ambiente, né? E não tem televisão, não tem nada ligado, né? Então só somos nós ali. E aí começo a contar historinhas, pego o livrinho, começo a contar histórias, isso após o jantar já, né, depois do banho. Aí começo a contar historinhas, aí eles começam a brincar entre eles, né, os gêmeos, né, que eles dormem ainda juntos no mesmo quarto. Começam a brincar entre eles, conversar a língua deles lá, que eu ainda não entendo. Ainda não decifraste essa? Não. Aí eu saio do quarto, simplesmente desligo a luz e eles ficam lá. Eles já sabem que é o horário deles dormirem. Por mais que eles ficam ali interagindo entre eles, eles sabem que aquele horário é o horário da soneca. Então, às vezes, eles demoram mais a dormir, mas eles já estão lá no cantinho deles, né? Porque eles sabem que aquele horário é o horário deles estarem ali. Então, é por isso que eu falo que é importante essa questão da rotina, né? Porque, imagina, se eles não tivessem rotina, eles não saberiam que aquele horário é o horário deles dormirem. Então, eles iam querer sair do quarto, iam querer fazer isso, querer fazer aquilo. Então, assim, eu acho que isso que ajuda muito, né? Eles, por exemplo, eu coloquei eles lá, aí eles, enfim, dormem. Deu sono, dormem, mas eles estão no quarto, na cama deles e ficam lá quietinhos. Muito bem. E sentes que há, assim, alguns desafios que são comuns às mães, que são aquelas mensagens que recebes com mais frequência? Identificas algum padrão no geral? Dentro daquilo que temos estado a falar, alguma coisa que não tenha sido ainda referida? Olha, na verdade, o questionamento das mães que eu mais recebo, assim, é referente às alimentações. É a questão que mais fica no ar. Refeição, Querem, às vezes, saber Sim. alguns conceitos práticos, é isso? Exatamente, porque tem muitas que não têm muitas ideias, né? Então, principalmente refeições para as crianças, né? Poucas ideias. Então, eu, inclusive, até falei com a minha audiência esses dias atrás que eu iria postar mais receitas para as crianças, né? Referente à alimentação, tipo, pequeno almoço, coisas mais práticas, né? Porque a correria do dia a dia também, às vezes, se torna difícil para elas, né? Eu faço muito congelados também, congelo bastante. Por exemplo, eu faço muito hambúrguer para eles, né? Eu faço almôndegas para eles, eu congelo em grande quantidade, então quando eu vou, na medida que eu for usando, eu vou descongelando. Então acho que isso ajuda bastante, né? Enfim, no dia a dia, para não ter que fazer tal coisa, ou então não ter que dar um alimento porque não tem outra coisa. Então eu acho que os congelados também ajudam bastante. A preparação, uma opção. não é? A preparação. Exatamente, que dá para fazer, coloca lá no air fry, 5 minutos já tá pronto, né? Aí tá ali só
coisas que já estão prontas, tipo arroz, batata, legumes e pronto. Eu acho que os congelados também é uma boa ideia. E a parte da suplementação? Há alguns suplementos que achas que são importantes para as crianças e para ti como atleta? Como é que vês isto? Suplementação, para mim, no caso, como eu treino bastante, eu não gosto de ficar sem proteína, que eu acho que é o básico, né? Proteína, BCAA, creatina, que eu uso há muito tempo. Sem creatina eu fico mesmo bem fraquinha. Eu acho que creatina para as crianças também é algo também que é fundamental. Então, para mim, basicamente, a suplementação que eu uso diariamente é proteína, o BCAA e a creatina. E um pré-treino também que eu gosto de utilizar, né? Agora, para as crianças, os meus filhos mesmo, as vitaminas que eles consomem são dos alimentos. Então, eles, enfim, eu não dou nenhum tipo de vitaminas para eles, né? Pelo menos não por enquanto. Então, todos os nutrientes, né, vêm todos dos alimentos que eu ofereço a eles. Mas falaste, por exemplo, da creatina para crianças. A partir de que idade é que consideras importante a criança começar a tomar esse suplemento? Olha, eu assim não tenho base científica para falar, né? Mas eu acredito que, acho que desde o início, 2, 3 anos, eu acredito que seja possível, eu acredito que sim. Os teus filhos já vão tomando um pouquinho de creatina? Ainda não. Ainda não? Mas já está quase a chegar à idade, então. Pois é. Aliás, já se fala muito de creatina até para idosos, fala-se Sim, creatina... eu vi estudos que sim. Eu não ofereci ainda, né? Mas pronto, eu já vi estudos que sim, que para crianças, para idosos é fundamental, né? E creatina, querendo ou não, se a gente fica... O meu corpo, quando eu fico sem creatina, eu sinto muito. Principalmente nos meus treinos, eu sinto muito mesmo. A rentabilidade. Nossa, demais. Você sente? Você já... Mais a nível de força. Sinto que a creatina me permite sempre dar ali... Consigo ter um bocadinho mais de resistência nos próprios séries. Pois. A nível de hábitos, são isto, só que perceber quantas vezes por semana treinas atualmente, tendo em conta que tens os filhos pequenos contigo, consegues treinar todos os dias, como é que fazes isto? Eu só não treino no domingo. Só não treinas ao domingo, consegues treinar todos os dias. Todos os dias. Nesse momento eles chegam com o pai e tu vais ao treino. Treino de quanto tempo, mais ou menos? Olha, os meus treinos mais longos são os treinos de perna. Então são os que demoram um pouco mais, mas... treinos de perna geralmente é 1h30, 2 no máximo. E treinos de membros superiores vai de 1h e pouquinho, 1h15, 1h20. É basicamente isso. Mas eu costumo treinar todos os dias. Eu só não vou realmente quando acontece alguma coisa, mas eu gosto de treinar todos os dias, né? Me faz bem. E quando eu não vou, eu me sinto... Parece que tá faltando alguma coisa na minha rotina, né? Então eu consigo treinar assim, graças a Deus, todos os dias. Horário que eu não tenho nunca, eu tenho um horário certo, né? Eu tenho que ir no horário que dá. Então, mas eu basicamente gosto mesmo de treinar pela manhã. Gosto de treinar em jejum, sinto que eu sinto que o treino rende muito treinando em jejum, então eu gosto muito de treinar pela manhã. Mas, ultimamente, os horários que eu tenho conseguido ir treinar são às 14, 15 horas, mas eu vou. Já não estás em jejum nessa hora? Não. Nessa hora vai. Essa hora não. Essa hora, na verdade, o pré-treino é o meu almoço, é o né? Almoço. Pois. Como é que fazes geralmente esta distribuição? Falaste aqui dos treinos maiores, que são os treinos de perna, cerca de 1h30. Estamos a falar de quantas vezes na semana é que fazes perna e como é que distribuis os restantes treinos? 3 vezes na semana eu faço perna. E os outros dias são superiores, cones? Superiores. Porque assim, na verdade eu não estou assim, com muita intensidade nos meus treinos, porque, querendo ou não, eu acabei adquirindo uma diástase, né? Então eu estava ainda me recuperando da diástase dos gêmeos, engravidei da Maria Clara. Isso é que eu estou a perguntar, ou seja, já estás a treinar 6 vezes por semana e tiveste a bebê há 6 meses. Sim, exatamente. E a minha obstetra, ela me recomendou que eu fizesse o Pilates clínico, né? Para ajudar também a fechar a diástase. Então eu estou fazendo o Pilates clínico também, que eu consigo incluir na minha rotina 2 vezes por semana. E pronto, eu também não tô pegando tanta intensidade assim nos treinos por causa da diástase, né? Então, eu tô conseguindo fazer os exercícios que a fisioterapeuta fala, olha, esse aqui você pode fazer, mas sempre com um transverso muito bem ativado para poder não chegar a atingir ali, enfim, alguma coisa que possa vir, né? Essa questão da diástase é muito delicada, né? Que tem muita gente que não conhece também, não sabe como é que funciona e pelo simples fato de eu, enfim, já treinar há bastante tempo, eu consigo fazer aquela ativação, assim, muito bem feita. E ela fala assim, nossa, a sua evolução em 5 meses
Tá bem grande, porque eu tava com 3 centímetros de diástase, é bastante coisa. 3, 4 dedos. E que exercícios é que tens conseguido apostar mais para conseguir essa recuperação na diástase? Da diástase Mas você abdominal? fala no Pilates clínico ou no ginásio? No geral, que exercícios é que deixarias aqui para quem foi mãe, para poder começar a aplicar na sua rotina a propósito da recuperação da diástase? Deixa eu te falar, mas eu não sei muito bem o nome dos exercícios. Ok. Tenta explicar, de alguma forma. Porque assim, no Pilates clínico os exercícios são bem diferentes, né, do ginásio, mas pronto. Tem um aparelho no ginásio que é aquele... como é que é o nome daquele aparelho que é o ferro, que você... Sim, na polia, A com polia, a corda, sim, e mas... faz o crunch Não, mas não abdominal. é esse. É aquele que eu pego e faço, que é um específico pro core. Sim. Esse aqui Sim. Como que é o nome desse exercício? Não sei o nome do exercício, mas estou a ver o que é que estás a falar. Ou seja, mas tu pegas na polia, agarras em cima. Eu pego naquele que é... Como é que é o nome daquele? Já sei, tens Sabe uma qual pega que é? e faz o movimento para o lado. Exatamente, para Ok, lá. Esse já aqui sei. trabalha bastante essa região aqui. Sim, tem que estar sempre ativo. Sim, do transverso. Eu acho que ele é específico mais para isso, né? Para trabalhar essa região. Então ela falou que eu poderia fazer no ginásio. Lá no Pilates Clínico eu faço isso com ela, mas eu faço com o elástico, que no caso quem não vai ao ginásio consegue fazer em casa. É só ter um elástico que consegue fazer. Coloca o elástico em alguma coisa, né? Numa cadeira, alguma coisa numa mesa e faz esse exercício. Puxar, sim. Exatamente. Sim, se pode-se mesmo numa cadeira, prende-se o elástico e consegue-se subir, Isso. mantendo aqui o core sempre bem apertado, as costas Exatamente. direitas, e subir e descer para o core e depois trocar de lado. E a fisioterapeuta lá estava falando pra mim que a grande maioria das pessoas que vão lá, elas não têm consciência de como faz a ativação. Isso é tipo uma rotação do torso. Agora também não estou a lembrar o nome do exercício. Mas depois nós pomos na descrição, pomos lá o nome. Boa. Então, ela estava falando que muita gente não consegue fazer a ativação lá do transverso, não consegue. Porque acha que é uma dificuldade, né? Querendo ou não, pra gente, enfim, que é do ginásio, é uma coisa simples e fácil. Agora, pra quem não é uma coisa simples, né? Então, ela falou que, primeiramente, ela, enfim, ensina as pessoas que não são do ginásio, que não têm conhecimento nenhum, a fazer essa ativação, para poder fazer os exercícios. Tem muitos exercícios também que ela utiliza a bola, então alguns desses eu consigo fazer em casa também, às vezes. Ou então quando eu vou ao ginásio, eu acabo fazendo por lá mesmo, né? Mas como eu faço o Pilates clínico só 2 vezes na semana, então eu tenho que fazer todos os dias os exercícios para diástase, né? Então eu acabo fazendo no ginásio. Então no ginásio eu consigo ter lá as ferramentas para conseguir fazer os exercícios. Então com a bola também, as mães podem deitar ali no chão mesmo de casa, com o corpo reto ali no tapete, pegar uma bola, pode ser uma bola de vôlei, alguma coisa assim, e ativar o transverso e ir apertando, na medida que vai ativando, tem que trabalhar toda a respiração. A bola aqui à frente. Isso, aí apertando, ativou. Aperta a bola e o abdominal ao mesmo tempo. Exatamente. E tem que trabalhar a respiração também, porque a respiração também é muito importante. Quando fazemos força, expiramos, apertamos bem o abdominal e afastamos. E isto recomendas todos os dias. Todos os dias. Para quem está agora a recuperar de uma diaste, é um exercício que recomendo. Inclusive, eu acho que tem no meu feed também do Instagram, tem alguns exercícios que ela me passou, que eu inclusive filmei lá no ginásio, para as mães fazerem em casa, né? Porque tem muita gente que tem diástase e não sabe. Porque tem muita gente que não conhece diástase, né? Dizem que é uma coisa nova, porque não é uma coisa nova, né? É fisiológico. Mas tem os níveis de diástase, né? Tem aquelas que são realmente, enfim, muito mais agravadas, né? Muito mais complicadas. E, por exemplo, pranchas ou algum tipo de exercício desse Prancha ela não recomenda fazer. Não recomendas? A prancha não. Durante esse Inicialmente período. não, agora é que eu estou começando a fazer. Mas já ao final de uns meses é que se começa a introduzir, ao final de 6, 7 meses é que se começa a introduzir novamente a prancha. Eu comecei agora. Eu estou com 5 meses, comecei agora esse mês. Mas talvez porque tenha sido cesariana? Sim. Será esse o motivo de não fazeres prancha? Eu não sei. Mas eu acho no que teu não. caso não é. Mas sabe por quê? Porque assim, quando tá muito recente, que você ganhou o bebê, tá muito recente, a região do abdômen tá toda fragilizada, né? Então como é que você vai fazer, né? Não tem como. Os órgãos, eles vão empurrar tudo. Sim. Então, tem que ser muito progressivo. Sim. Então automaticamente você tem que primeiro fortalecer para depois começar a fazer prancha. Porque aí você consegue, né, com o seu abdômen, com o seu
transverso, você consegue ativar e você consegue segurar os órgãos ali onde ele tá. Agora, com a região fragilizada, você automaticamente não vai conseguir. Então, por isso que eu acho que não é recomendado fazer o prancha. E, por exemplo, os agachamentos e tudo mais, isso continuas a fazer normal ou tens algum ajuste no teu treino nesta fase? Na verdade, o ajuste que eu tive foi a quantidade de cargas, né? Que eu não posso fazer com muita carga. Porque, querendo ou não, eu faço muita força com muita carga. Então, eu tô ainda com pouca carga. E ativando bem o transverso, eu consigo fazer. Nível de cardio, mantens uma rotina de cardio diária? Sim, eu não sou muito de fazer cardio, eu não gosto muito, mas eu faço. Eu tenho que fazer, né? Mas tem que fazer pra resistência, né? Quem pratica musculação, se não fizer cardio, não tem resistência pra puxar ferro. Muito bem. E há uma área que eu sei que é uma área também muito do teu interesse, que não falámos muito aqui, mas que é a área da moda. É uma área que neste momento está um bocadinho mais apagada ou continuas a apostar nela? Olha, eu confesso que moda é algo que eu realmente gosto muito. Se eu não tivesse feito faculdade de Direito, eu teria feito moda, porque é algo que eu realmente gosto. E pelo fato de eu ter engravidado, enfim, toda essa fase gestacional acabou adormecendo um pouquinho, né? Eu costumo dizer que eu passei 3 anos da minha vida grávida. Imagina, foram 3 anos grávida. 3 anos. E, querendo ou não, muita coisa mudou. Inclusive a questão pessoal, né? Por exemplo, os meus gostos mudaram completamente. A Marcela de 3 anos atrás, por exemplo, não usaria talvez um vestido que eu usaria hoje, sabe? Então eu, Marcela de hoje, não usaria um vestido que eu usava 3 anos atrás. Porquê é que tu sentes que a gravidez fez mudar assim tanta coisa? Olha, eu sinto que eu amadureci mais, os gostos mudaram basicamente pra tudo, sabe? Eu amadureci, eu acho que talvez aquelas roupas daquela Marcela de antes eram muito, talvez, infantis. Às vezes eu olho assim, é muito, sabe, não sei, não tinha nada a ver comigo hoje. Eu acho que quando a gente se torna mãe, né, quando a gente se torna mãe, a gente passa a ver as coisas de uma maneira diferente, com mais responsabilidade, sabe? E automaticamente as coisas acabam mudando. No quesito roupa, por exemplo, a tua aparência visual muda um pouco, né? A questão do cabelo. Tem mulheres que fazem uma mudança radical. Eu até que não mudei muito. Mas a questão das roupas, eu tenho muitas roupas que eu olho assim, não. Já não. Sem chance. Já não. Tem muitas que eu já doei. Nossa, roupa de ginásio também. Esses dias eu tava olhando as roupas de ginásio. Meu Deus, como é que eu usava isso no ginásio? Sabe, roupas coloridas, eu olho assim, não. Eu tô nos tons, assim, neutros, assim, sabe? Por exemplo. Então, assim, isso mudou muito. A minha questão visual em relação às minhas roupas, a aparência também, né? Por exemplo, cor de cabelo, eu usava madeixas um pouco mais loiras, agora eu tô uma coisa assim mais discreta, uma coisa assim. Então muda muito. Eu acho que isso é uma coisa muito natural, porque quando eu engravidei, eu li muito sobre isso e que acontece com muitas mães. Então isso é uma coisa que, enfim, é natural, né? A maternidade traz uma certa maturidade. Exatamente. Não é? E responsabilidade. É. Muito bem, tudo vem na altura certa, Tudo. não é? E aproveitava para deixar então aqui a oportunidade para levantares um bocadinho o véu do que é que agora as pessoas podem esperar da Marcela daqui para a frente, o que é que aí vem, e deixares uma mensagem final que gostasses de partilhar também com quem nos acompanhou até aqui. Ótimo. Na verdade, a Marcela de hoje, Marcela mãe de 3, como já me disseram, pretendo Falta a parte fit. Marcela, mãe de 3, fitness. Exatamente. Tenho muitos projetos agora para 2025, espero concretizá-los todos, né? Infelizmente não posso falar ainda, porque são projetos. E pronto, quem estiver aqui no podcast, né? Esta não é Advogadas de Elite, mas é Conversas de Elite. Exatamente. Quem estiver aqui assistindo, dá uma olhadinha lá no Instagram, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É @NobreMar, já faz a publicidade. Geralmente pergunto sempre, mas podes dizer já. Pois, e é isso, eu vou trazer mais questões mesmo de moda, para quem gosta, né? Moda relacionada à maternidade, mãe de 3, e por aí vai. Receitas fitness sempre vai ter ali no meu perfil, treinos também, parcerias novas com suplementação também, que agora eu tenho.
Então vão ter muitas coisas legais e pronto. E o recado que eu deixo, principalmente para as mães, é cuidem-se. Cuidem-se, não deixem que a maternidade impeçam vocês de se cuidar. Arrumem um tempinho, acordem. Sabe o que eu falo? Eu falo assim, eu preciso primeiramente cuidar de mim para conseguir cuidar dos meus. Imagina, eu acordo, faço ali toda a minha rotina, gosto de fazer, né, colocar ali um corretivo, tapar as olheiras. Eu faço todo aquele processo mesmo de uma mãe, mas também de mulher e esposa, né? Porque eu também gosto de me olhar, não é porque eu tô em casa que eu tenho que ficar em casa de pijama, não é porque eu tô em casa que eu tenho que ficar com uma, sei lá, né, com uma camiseta rasgada ou qualquer coisa assim. Não, eu tô em casa, tô cuidando dos meus filhos, mas eu tô bem apresentável, eu tô me olhando no espelho, tô me vendo que eu tô bem bonita, e com isso eu me sinto bem para cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, cuidar do meu marido, e por aí vai. Então, cuidem-se porque isso é, obviamente, prioridade. A gente cuidar da gente para depois cuidar dos nossos. Há bocado disseste uma expressão que gostava de que incluísse aqui neste comentário final, que é: muita gente utiliza os filhos como desculpa. Sim, é verdade. Porquê é que tu achas que isto acontece? Eu acho que, na verdade, são pessoas que ainda não encontraram um foco, talvez, em relação à atividade física, sabe? São pessoas que às vezes até querem, mas, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, relacionado aos filhos. Talvez se cobram demais, né? Mas só que elas têm que ver, porque depois que você começa a praticar uma atividade física, a se cuidar, as coisas começam a fluir de uma maneira totalmente diferente. Você faz as coisas de uma maneira diferente. Você se sente mais motivada para cuidar, para dar amor, para fazer as coisas que você tem que fazer relacionado ao filho, casa, enfim, relacionamento também. Eu acho que é muito importante isto que estás a dizer de realmente os filhos não serem uma desculpa, mas serem realmente um potencializador para a mulher ver que realmente continua a ser mulher. Sim. Agora, para além de mulher, é mãe, que é uma das coisas mais incríveis que a vida pode dar a uma família, né? A parentalidade. E acho que isto é tão importante, e não utilizar os filhos como desculpa, mas sim ver aqui uma possibilidade. E estavas, continuando aqui no teu discurso, a falar precisamente de uma coisa muito relevante. Sim, eu acho que as mulheres, né, as mães, elas têm que colocar isso como prioridade na vida delas, né? Se cuidar, fazer uma atividade física, acordar ali, se olhar no espelho. Não tô me sentindo bem com esse visual que eu tô vendo, sabe? Colocar ali, coloca um batonzinho, solta o cabelo, coloca uma roupa legal para ficar em casa para cuidar dos filhos, né? Porque eu acho assim, que a partir do momento que a gente cuida da gente, que a gente faz algo por nós, né? Seja uma atividade física, enfim, seja, sei lá, um pilates, uma massagem, a gente se sente com uma vibração, uma autoestima é diferente, né? Você acaba cuidando das pessoas que estão ali na tua casa, dos filhos, da casa, do marido, do relacionamento, fica totalmente diferente. E quando eu, por exemplo, como eu estava falando, eu gosto de acordar, já gosto de me olhar ali, fazer todos os cuidados, colocar uma roupa legal. Por mais que eu não, por exemplo, não vou sair esse dia, vou trabalhar em casa, vou ficar em casa, mas eu não tenho por que ficar de pijama com o cabelo do jeito que eu acordei, né? Então eu tenho que me olhar, me sentir bem, me valorizar, para poder olhar para minha família de uma outra maneira, falar, eu tenho que cuidar dos meus filhos, tá com uma autoestima mais elevada, né? Porque assim, tem muitas mães, eu conheço algumas também, que falam, eu não coloco uma roupa legal porque eu tenho que ficar em casa cuidando dos filhos, eu não coloco um batom, não passo, sei lá, um corretivo, fico com o cabelo do jeito que eu acordei porque eu tenho que ficar em casa cuidando dos filhos, aí acaba se tornando cansativo, né? Exaustivo, porque acaba se olhando no espelho, se sentindo mal, a autoestima, enfim, baixa a autoestima na verdade, né? Porque não tem como você ficar com a autoestima elevada dessa forma. No outro dia, estou a ler um livro que é O Diário de um CEO. Um jovem empreendedor que aos 30 anos tinha já uma empresa cotada em vários milhões, e ele tem atualmente o podcast que é um dos maiores podcasts da Europa, que é o Diário de um CEO. Ele dizia lá uma coisa muito interessante, ele enumera vários fatores para o sucesso. E um dos fatores que ele enumera é a história pessoal. E eu pensei, a história pessoal, isto é a forma como nós muitas vezes contamos a nossa história ao mundo. Sim. Mas não. Quando ele fala de história pessoal, ele fala precisamente daquilo que nós fazemos quando ninguém está a ver. Aquilo que nós fazemos que só nós sabemos. Aquilo que nós fazemos que está a contar a nossa própria história.
mesmo Sim. quando ninguém está a ver. E que isso vai acumular um conjunto de aspectos na nossa vida que nos vão dar mais confiança, mais consoante se nós fazemos as coisas certas ou não, não é? Mas, como por exemplo, nós podemos acordar e não fazer a nossa cama e se calhar ninguém vai saber. Ou vai saber só o nosso companheiro ou a companheira. Sim. Mas nós sabemos. Nós sabemos que acordámos e fizemos a nossa cama. Nós sabemos que encontramos um papel no chão, apanhámos e deitámos fora. Há coisas que só nós sabemos que ninguém vê. Mas estas pequenas coisas, e ele até dá outro exemplo. Nós, por exemplo, podemos estar a fazer uma série no treino e nós, podíamos distrair ali, mas sabemos que dá para fazer mais uma repetição. Então, por que não fazer mais essa repetição? Exato. Só nós sabemos. Mas o que é facto é que isso vai-nos contar uma história. E essa história, assim como a mãe que acorda, que se cuida na mesma, mesmo que fique o dia em casa com os seus filhos, a cuidar dos seus filhos, a cuidar da casa ou do seu marido, mas que tem o seu brilho pessoal. E esta história é uma das coisas mais poderosas que nós podemos fazer. Porque isto vai contar uma história a cada uma das nossas células. Nós sabemos. Exato. E então isto vai-nos dar confiança no momento certo de eu consegui fazer aquilo diferente. E se houver alguma coisa naquele dia que não corra tão bem, nós já fizemos um conjunto de outras pequenas coisas bem feitas. Então, eu acho que isto é uma mensagem muito forte que deixas aqui no final, que é o cuidarmos de nós, mesmo quando ninguém está a ver. Exato. E isso é com o cuidado da leve maquilhagem que se possa pôr, de pôr uma roupa mais cuidada, mesmo estando em casa, não temos que estar de uma forma qualquer. É o treinarmos, é o dedicarmos que seja 20 minutos daquele dia, 20 minutos, fazer uma rotina de exercício em casa. Mas ninguém precisa de ver, mas nós vamos saber. Exatamente. E quando houver um momento difícil, quando houver uma fase desafiante, nós sabemos que conseguimos fazer aquelas pequenas coisas bem feitas e isso vai-nos dar um alento, uma força, uma confiança para ultrapassar, às vezes, esses momentos mais difíceis. E por isso, eu acho que é uma mensagem muito forte que aqui deixas. É nas redes sociais, então, que te podem acompanhar. Exatamente. E continuar a ver o teu percurso. Instagram, sobretudo. Não é? Muito bem. Marcela, foi uma excelente conversa, aqui uma partilha muito genuína e temos um presente para ti, um agradecimento para ti por esta partilha que o Marcelo vai já trazer. Ai, que lindo! Obrigada! Nossa, que linda! As flores do Montijo, da capital da flor. Montijo é a capital da flor. Ah, é? E nós gostamos... Montijo é... O pessoal não quase... Eu vou dizendo tantas vezes isto no episódio que eu acho que um dia esta mensagem vai passar. Sabes que os produtores de flores do Montijo já tentaram várias vezes fazer várias iniciativas, aliás, quase sempre quando há programas na televisão e tudo mais para falar de flores, são convidados produtores do Montijo, porque o Montijo é precisamente o local do país onde tem só no Montijo temos cerca de 70 ou 80% da produção de flores do país inteiro. Nossa. É aqui uma zona realmente onde há um microclima e um ambiente muito propício para isso. Então, eu tanto ensino aqui no podcast que um dia o pessoal vai saber que o Montijo é a capital da flor e a minha família também está ligada a esse ramo. Então, brindar-te aqui com estas flores que espero que gostes. Obrigado, Marcela, pela tua partilha, por trazeres aqui tanto valor no nosso podcast, por trazeres um bocadinho também da tua intimidade, do meio familiar, do cuidado que tens com os teus filhos e, de forma verdadeira, podermos ajudar outras pessoas. Ótimo. Não se esqueçam de subscrever, hein? Hoje chateámos-nos. Subscrevam, partilhem, peguem neste link e façam chegar a mensagem a quem vocês acreditam que pode beneficiar com ela. Porque, acima de tudo, estamos a chegar a cada vez a mais pessoas e isso deve-se a vocês. Obrigado por estarem desse lado. Conta connosco. Contamos convosco. Vocês não perceberam, mas o Marcelo fez-me sinal que aquela câmera foi abaixo. Tem que ser tudo para aqui eu ainda. Fica para o behind the scenes.